Frente 1, módulo 40, iniciando agora o estudo de sequências e posteriormente progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Então, o que podemos entender por sequência? Sequência é um após o outro. Então, temos como exemplo sequência dos dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sequência dos meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Sequência das vogais do alfabeto: A, E, I, O, U, tá? E o que nos interessa para a matemática? A sequência numérica, tá? Então, o que eu tenho que entender? Sequência é uma sequência de números em que um está após o outro, tá? Então, como ele é representado? A1, A2, A3, A-N. Então, o índice aqui, ó, indica a posição que ele ocupa. Então, A1 ocupa a primeira posição, A2 a segunda posição, A3 a segunda posição, A-N a enésima posição. Eu não defini a posição que ele ocupa, ok? Então, vamos ao primeiro exercício de sequência. Então, vamos ver o que ele fala. Os coelhos se reproduzem mais rapidamente que a maioria dos mamíferos. Considere uma colônia de coelho que se inicia com um único casal de coelhos adultos e denote por AN o número de casais adultos ao final de N meses. Então, quer dizer que o índice N indica o mês daquele, a quantidade de coelhos, tá? Então, olha lá, se A1 é igual a 1, ou seja, no primeiro mês eu tinha um coelho. No segundo mês, um coelho, o que ele fala, tá? Para N maior ou igual a 2, aqui o símbolo tá errado, ó, maior ou igual a 2, a N mais 1 é igual a N mais a N menos 1, o número de casais de coelhos adultos na colônia para o final do quinto mês. Muito bem, então ele começa da seguinte forma, ó. No primeiro mês, ele tem um, tá? Casal de coelho. No segundo mês, ele tem um casal de coelho. O que ele quer saber? Ele quer saber nos próximos meses, através dessa formulazinha, ó. A N mais 1 é igual a N mais a N menos 1. Então, o que eu vou fazer, tá? Ele pede, assim, que o N seja maior ou igual a 2. Então, eu vou substituindo na fórmula dada o N, para saber no quinto mês quantos coelhos terá. Então, eu já tenho o primeiro mês, o segundo. O que eu preciso saber? Quantos terei no terceiro, quantos no quarto, para saber quantos casais de coelho terá no quinto mês. Então, vou fazer substituições. Então, ele não diz aqui, ó, para N maior ou igual a 2, sendo N o mês. Então, eu começo a fazer as substituições. Para N igual a 2, olha como é que vai ficar a minha sequência, tá? Vai ficar o quê? Onde tem N, coloco 2. A2 mais 1 é igual a A2 mais A2 menos 1. Então, olha, A2 mais 1, A3. Então, quem que eu tô achando? O terceiro mês. Então, vai ser, ó, A2 mais A2 menos 1, A1. Então, agora eu tenho condições de achar o terceiro, bastando para isso substituir. No segundo mês, quantos coelhos eu tenho? 1. E no primeiro mês? 1. Então, no terceiro mês, nós teremos 2 casais de coelho. Tá? Bom,
preciso do A4 e do A5. Para achar o A4, eu não usei aqui para n igual a 2, eu vou usar a mesma fórmula. Então, eu vou por aqui, ó, para n igual a 3. Olha como que vai fazer, eu vou seguir essa mesma fórmula. No lugar de n, eu tô colocando 3. Então, vai ficar o quê, ó? 3 como índice, mais 1 é igual a 3, tá? Mais a 3 menos 1. Então, vai ficar 3 mais 1, A4. Então, eu tô achando o número de coelhos do quarto mês. Então, vai ficar, ó, A3 mais 3 menos 1, 2. Então, A4. Quantos são os coelhos no terceiro mês? Eu achei aqui, ó, é 2. Mas, quantos são os coelhos no segundo mês? Foi dado no exercício, é 1. Então, no quarto mês, teremos 3 casais de coelho. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber para o quinto mês. Então, ó, para n igual a 2, para n igual a 3, o que eu vou usar agora? Para n igual a 4. Como é que vai ficar a nossa fórmula? A mesma lei de formação. Vai ficar o quê, ó? A4 mais 1 é igual a 4, tá? Mais A4 menos 1. A4 mais 1, A5. A4 mais 4 menos 1, 3. Então, vamos lá. Quantos coelhos tinha no quarto mês? Eu achei aqui, 3. Mais, quantos coelhos tinha no terceiro mês? Eu achei aqui, 2. Quantos casais de coelho terá no quinto mês? Teremos aí 5, né? O número de casais de coelhos adultos no final de 5 meses será 5, alternativa D. Então, sempre exercício sobre sequência, eu vou substituir o N, porque o N é a posição que ele ocupa, tá? Então, por enquanto, estamos em sequência numérica. O exercício número 2, vamos ver o que ele pede. Obtenha o primeiro, o sexto, o 10º e o 20º termo da sequência AN, onde a n é igual a n quadrado menos 3. Aí ele fala assim, ó, símbolo, né? Leitura na matemática. Qualquer que seja n pertencente aos naturais com asterisco. Esse naturais com asterisco quer dizer que não pode entrar o zero, tá? Então, eu quero o primeiro termo, o segundo termo, o 10º termo e o 20º termo. E a sequência, ela é denotada pela fórmula, ó. A n é igual a n ao quadrado menos 3. Então, agora é só substituir pelo que eu quero. Eu não quero o primeiro termo? Então, eu vou pôr assim, ó, para n igual a 1. E vamos substituir. Onde tem n, eu coloco 1. Então, vai ficar A1 é igual a 1 ao quadrado menos 3, certo? Sei que eu tenho que resolver a potência primeiro, ó. A1 será 1 ao quadrado, 1, menos 3, o A1 será quanto? Menos 2. Esse é meu primeiro termo, dado por essa sequência aí. Agora, eu quero o sexto termo. Se eu quero o sexto termo, eu vou pôr lá para n igual a 6, tá? Então, eu sei que na função dada, onde tem n, eu vou colocar 6. Então, como é que vai ficar, ó? A6 é igual, tô substituindo lá, ó. 6 ao quadrado menos 3. Então, o sexto termo será 6 ao quadrado, 36, menos 3, eu tenho lá 33. Então, o sexto termo dessa sequência, a partir dessa fórmula, ele é o 33. Agora, quem que o exercício pede?
o 10º termo. Se ele é o 10º termo, eu vou utilizar o quê? Na mesma fórmula, para n igual a 10. Então, como que vai ficar nossa formulazinha? A 10 é igual, ó, a mesma fórmula. 10 ao quadrado menos 3. Então, 10 ao quadrado, 100. Menos 3, o 10º termo dessa sequência vai ser o quê? 97. Ele pede ainda o 20º termo. Então, eu vou fazer aqui ao lado, ó, tá? O que eu vou usar? Para n igual a 20. Como é que vai ficar a nossa fórmula? A 20 é igual a quem? 20 ao quadrado menos 3. Então, o 20º termo será 20 ao quadrado, 400. 400 menos 3, eu sei que o 20º termo será 397. Certinho? Bem tranquilo essa parte de sequência IPA, vocês vão até sentir grande diferença em relação à trigonometria, tá? Número 3, olha o que ele pede, ainda é sobre sequência. Ele fala assim, ó, escreva os 4 primeiros termos da sequência AN, tal que o A1 é igual a 3 e o AN mais 1 é igual a N mais 5, qualquer que seja N, com os naturais sem o zero, ou seja, N nunca poderá ser zero, ok? Bom, então se eu quero achar os 4 primeiros termos da sequência, eu preciso ter a seguinte sequência, ó, A1, A2, A3 e A4, tá? A1 já temos. Eu preciso achar o A2, tá? Para achar o A2, eu tenho a fórmula dada aqui, ó. AN mais 1 é igual a N mais 5. O exercício anterior, o que fazíamos? Substituímos o valor de N, só que N nunca pode ser zero, ok? Então, se eu tenho o A1 e quero o A2, para eu ter o A2, esse N tem que ser 1. Por quê? 1 mais 1, 2. Então, eu vou começar a substituir para N igual a 1. Olha como é que vai ficar. A1 mais 1 é igual a quem? A 1 mais 5. 1 mais 1, A2. Eu tenho o segundo termo da sequência. É igual a 1 mais 5. Mas quem é o A1? O A1 foi dado no exercício. Quanto ele vale? 3. Mais 5, o A2 será 8. Tá? Então, eu já tenho essa sequência, ó. O A1 é 3 e o A2 é 8. Agora, eu quero achar o A3, tá? O que eu vou usar para achar o A3? Se eu tenho aqui N mais 1, eu sei que o N vai ser 2. Então, vai ficar, ó, para N igual a 2. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? A2 mais 1 é igual a A2 mais 5. Então, ficou, ó, A3 é igual. Quem é o A2? Acabamos de achar aqui anteriormente, é 8. Mais 5, o A3 é igual a 13. Então, achamos aqui o terceiro termo da nossa sequência, tá? E agora, eu vou achar o A4. Quem que é o A4? Se eu tenho N mais 1, para dar A4 aqui, ó, esse aqui tem que ser 3, eu vou na sequência. Então, para N igual a 3. Como vai ficar nossa fórmula? A3 mais 1 é igual a A3 mais 5. Então, A3 mais 1, 4. Quem é o A3? Acabamos de achar, é 13. Mais 5, o A4 passou a ser 18. Opa, 18. Então, achamos o quarto termo da sequência, porque ele pediu 4 termos apenas. Tudo bem?
Então tá. Agora, o exercício número 4, ele entra em PA. Então, agora nós vamos voltar na teoria aqui no começo do exercício, tá? Então, vamos lá. O que vem a ser uma PA? PA, progressão aritmética. Então, pela definição, ó, progressão aritmética, também conhecida como PA, é um tipo de sequência numérica estudada pela matemática, onde cada termo ou elemento a contar a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante. Então, ó, uma PA é um tipo de sequência. Então, eu vou falar assim, já de início, tá? Toda PA é uma sequência, mas nem toda sequência é uma PA. Por quê? A PA, ela tem sempre uma constante sendo somada, tá? Essa constante, ela é chamada de razão. Então, ó, neste tipo de sequência numérica, o número é sempre chamado de razão, representado pela letra R. E ele é obtido através da diferença de um termo da sequência, pelo seu anterior. Então, olha lá, razão, tá? Como que eu vou obter? A fórmula básica dele, A2 menos A1. Mas eu posso obter A3 menos A2, A4 menos A3, tá? É o posterior menos o anterior, certo? Então, importantíssimo, tá? Você saber descobrir a razão de uma progressão aritmética, tá? Nós vamos ver o exercício número 4, que ele pede a razão de cada um, tá? E depois pede para classificar. Então, vamos lá. Toda progressão aritmética, ele tem um termo geral, tá? E para isso, eu uso a fórmula do termo geral, que vai ser muito usado, tá? Qual que é a fórmula do termo geral? Isso tem que ser decorado mesmo, né? Ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Onde? Quem é o AN? Tá? É o último termo ou termo geral. Quem é a 1? O primeiro termo da sequência. Quem é n? É o número de termos da sequência. E quem é r? É a razão. E como eu obtenho a razão? A2 menos A1. Então, agora, nós vamos voltar ainda nessa fórmula do termo geral, mas vamos fazer o exercício número 4. Olha o que ele diz. Verifique em cada caso se a sequência é uma PA. Em caso afirmativo, determine a razão e classifique a PA. Então, veja bem, ó. Para a sequência numérica ser uma PA, tem que haver uma constante entre os números. Essa constante é chamada de razão. Então, a primeira coisa eu vou determinar a razão e, posteriormente, eu vejo se esse número está sendo somado em todos os termos da sequência. Muito bem. Como é mesmo que eu calculo a razão? Pela fórmula, ó, A2 menos A1, tá? Eu sei que nessa PA, A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, A4, quarto termo. Se eu quero a razão, olha lá, quem é o A2? 7, menos A1, 3. A razão aqui do primeiro para o segundo é 4, tá? Para ela ser considerada uma PA, a razão tem que ser a mesma entre os números. Então, vamos ver. 7 mais 4, 11. Deu. 11 mais 4 dá 15? Dá 14? Não, dá 15. Então, ó, essa sequência não é uma PA, tá? Porque a razão tem que ser a mesma entre os números, tá? Muito bem. Vamos ver o próximo. A sequência é 5, 2, menos 1, menos 4. Vamos ver se essa sequência é uma PA. Como é que eu calculo a razão? A2 menos A1.
Quem que é o A2? É 2. Quem é o A1? 5. A razão é menos 3. Ok? Então, eu tenho que, no caso, somar menos 3 para dar o próximo número. Se der, é PA. Se não der, não é PA, tá? Se der, é uma PA. Se não der, é apenas uma sequência. Então, vamos lá, ó. 5 menos 3, 2. 2 menos 3, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. Muito bem, ó. É PA. Tá? Bom, se é PA, ele fala assim, ó. Classifique essa PA. Vocês percebem que ela está decrescendo e a sua razão é negativa? Então, quando a razão é negativa, eu percebo que ela está decrescendo, eu vou considerá-la estritamente decrescente. Tá? Eu nem preciso saber da razão para saber se ela é crescente ou decrescente, dá para observar. Muito bem. Seguindo, o que temos agora? Uma sequência 2, 6, 18, 54. Vamos lá. Calculando a razão. Como é que eu calculo? A2 menos A1. Muito bem. A2, 6. A1, 2. A razão é 4. Então, para ser considerada a razão, para ser considerada PA, a razão tem que ser a mesma entre eles. Então, olha lá. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. Aqui deu 18. Então, não é PA. Ok? Se ela não é PA, ela é apenas uma sequência, eu não preciso classificá-la, tá? Próximo, eu tenho lá 7, 7, 7, 7. Razão, A2 menos A1. Quem é o A2? 7. Quem é o A1? 7. A razão é 0. Ok? Então, ó, vamos só ver, claro, né? Ó, 7 mais 0, 7, 7 mais 0, 7, 7 mais 0, 7. Essa sequência é PA. Que tipo de PA ela é? Então, você percebe que ela não muda. Então, ela é classificada como constante. Tá? Super tranquilo de fazer. Agora, 3, 7 meios, 4, 9 meios. Aí, já tem fração, mas da mesma forma eu vou trabalhar, ó. Como é que eu calculo a razão? A2 menos A1. Quem é A2? 7 meios. Quem é A1? 3. Como é que eu calculo aqui? Acho o MMC, se quiser. 2 por 2 dá 1 vezes 7, 7. 2 por 1 dá 2 vezes 3, 6. Então, a razão é meio. Isso? Então, vamos lá. 3 mais meio, tá? 3,5, que é o 7 sobre 2, é 3,5, tá? 3,5 mais meio, 4. 4 mais meio dá 4,5, que é o 9,5. Então, ela é considerada PA. Que tipo de PA? Percebe que, ó, imagina que esse é 3,5 e esse é 4,5. 3, 3,5, 4, 4,5. Ela está crescendo. Ela é estritamente crescente. Certinho?